Olá, estamos chegando com o programa Informação e Debate pelo canal 4 da NET. Você nos acompanha também pelo canal da TV Floripa no YouTube. Vá lá, se inscreva, clique no sininho e receba as informações sempre que a gente postar um novo conteúdo. E vamos aos destaques do programa de hoje. Levante feminista contra o feminicídio é lançado em Santa Catarina. Servidores do Hospital São José de Joinville paralisaram trabalhos nesta segunda-feira em defesa da aposentadoria. E as informações da Covid-19 no programa de hoje. Nós tivemos, neste final de semana, no sábado, 3.076 mortes registradas no Brasil. Domingo foram 1.305 mortes e nesta segunda-feira foram 1.139 óbitos registrados devido à pandemia, totalizando nacionalmente 391.936 óbitos desde o início da pandemia. Em número de casos, o Brasil alcançou a marca de 14.369.423 casos até o presente momento. No estado de Santa Catarina, no sábado foram registrados 71 óbitos, domingo 34 óbitos e nesta segunda-feira mais 71 óbitos em todo o estado, totalizando até o presente momento 13.190 óbitos desde o início da pandemia. Já na capital do estado, Florianópolis, sábado foram registrados 5 óbitos e nesta segunda-feira mais um óbito, totalizando 881 óbitos desde o início da pandemia. Até agora foram registrados na cidade de Florianópolis 80.340 casos. E no estado de Santa Catarina, os casos registrados até o presente momento foram de 871.982. A situação em todo o estado é a seguinte: as regiões Oeste, região de Laguna, Médio Vale do Itajaí e Grande Florianópolis estão no estágio grave da pandemia. O restante do estado, o estágio é gravíssimo. Então, essas regiões que eu citei, a fase laranja e as demais regiões a fase vermelha, que é o estágio mais grave da pandemia. Mas atenção, o fato de não ser mais gravíssima a situação na Grande Florianópolis e essas outras regiões não significa que se deva relaxar em relação aos cuidados, porque nós tivemos essa experiência uma semana e pouco atrás. Relaxou um pouquinho, já subiu para gravíssima. Então, vamos ter muita atenção e muito cuidado. E atenção novamente, o ex-secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, o epidemiologista Valdemar Oliveira, falou nesta segunda-feira que nós ainda não chegamos no momento mais grave da pandemia. Segundo ele, segundo a avaliação dele e de outras pessoas da área da ciência, meados de junho pode ser o momento mais grave. Por quê? Porque nós estamos nos aproximando do inverno. E o inverno propicia a maior disseminação do coronavírus. Então, há uma tendência de haver um recrudescimento grave da pandemia. Por isso é que nós devemos ter ainda mais cuidado. Ele ainda coloca na reportagem, na entrevista que deu à Rádio CBN, de que esta alta que nós tivemos em pleno verão no Brasil foi atípica, não era esperada e aconteceu por desleixo, por falta de ação pública dos agentes públicos para conter a pandemia. O inverno tende a ser pior porque o ritmo da vacinação ainda é muito baixo, muito pequeno e não será capaz de conter a pandemia, segundo o ex-secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. Diante também desse debate todo, é lamentável o debate que a gente acompanha pela imprensa.
Felizmente, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, não concedeu liminar para a Anvisa. A Anvisa tem prazo para avaliar a vacina Sputnik, que estados e municípios estão tentando comprar para fazer um esforço no sentido de vacinar a população. Esse esforço, eu repito, devia ser do Poder Central, da Presidência da República, ele não aconteceu. Então, estados e municípios estão fazendo este esforço. E a Anvisa parece que quer boicotar essa urgência, né? Essa vacina já está sendo usada amplamente em muitos países e a Anvisa está atrasando o processo de estudo dela para dar o seu alvará sanitário para utilização. Então já há uma decisão por parte da Justiça de que até o dia 29 de abril, se a Anvisa não der o seu ok, o estado do Maranhão, por exemplo, poderá comprar a vacina e aplicar na população, já que ela já está sendo usada em diversos países da América Latina, enfim, em outros países também, na Rússia, naturalmente, onde ela foi produzida. Eu quero lembrar aqui que partiu do Departamento de Saúde dos Estados Unidos, no ano passado, uma orientação para o governo brasileiro para que não negociasse com a Rússia a compra da vacina Sputnik. É lamentável a politização, a ideologização que o governo federal tem feito em torno da pandemia. Se alguém está fazendo, ideologizando esse processo, politizando esse processo e levando à morte milhões de brasileiros, né, é o governo federal. Então é lamentável, milhares de brasileiros, melhor dizendo, é lamentável esse processo e a gente espera que mais vacina chegue ao nosso país através, seja do governo federal, dos estados ou dos municípios, mas que a população seja imunizada e possamos recuperar um certo sentido de normalidade à vida. Muito bem, estas são as informações. Mais um adendo em relação à pandemia. Já no domingo, nós tivemos no mês de março 66.868 óbitos registrados no país, segundo o consórcio de imprensa, né, que fez esse levantamento, que é próximo dos números do CONAS que a gente divulga diariamente aqui. Já no domingo, havia ultrapassado essa marca. Então, nesta segunda-feira, estamos aí na faixa de 69 mil óbitos, já ultrapassando consideravelmente o que nós tivemos no mês de março. E nós não terminamos o mês ainda, temos mais alguns dias pela frente, o que tende que abril será o pior mês da pandemia até agora. Até agora. É isso, são informações importantes e atenção, se sair de casa use máscara, se puder fique em casa. De qualquer forma, evite aglomeração, evite muitos contatos sem uso de máscara, porque isso é extremamente importante para proteger a sua saúde e das pessoas que você ama. E vamos agora às informações sobre o levante feminista contra o feminicídio que foi lançado em Santa Catarina neste final de semana, neste sábado. Nós tivemos, portanto, um evento virtual que reuniu lideranças mulheres de todo o estado de Santa Catarina e também lideranças nacionais. Lembrando que Santa Catarina é considerado um dos estados de maior número de violência contra a mulher. Nós tivemos no ano de 2020 57 mulheres que foram assassinadas, e o que significa uma mulher por semana assassinada devido à violência de gênero. Santa Catarina ocupa o 9º lugar do ponto de vista de violência de gênero no Brasil, tem um índice de 1,51 mortes a cada 100 mil habitantes, enquanto o Brasil inteiro tem um índice de 1,18 a cada 100 mil habitantes. Portanto, o estado de Santa Catarina está bem acima da média nacional do ponto de vista de feminicídio, de assassinato de mulheres por violência de gênero. E o levante feminista que foi lançado em Santa Catarina, ele surgiu exatamente no final de 2020, porque durante a pandemia a violência contra a mulher aumentou.
E quem acabou alavancando, puxando esse movimento foi a filósofa Márcia Tiburi e a socióloga Vilma Reis, e que elas participaram neste evento sábado e falaram sobre esse tema às participantes, e nós vamos reproduzir aqui no Informação e Debate. Para todas nós é muito importante que a gente consiga posicionar que nesse Brasil de tanto negacionismo, nesse Brasil onde se fala tanto em decreto de armas, e nós sabemos o risco que significa para nós mulheres, né? Nós mulheres de todos os grupos, nós mulheres negras, nós mulheres brancas, nós mulheres indígenas, todas nós que estamos na luta e que queremos o fim desse governo da morte. Muito bem certo aqui desse levante que se lança hoje em Santa Catarina e que se espalha, né, para a gente entender que tem feminicídio íntimo e tem feminicídio político. As mulheres eleitas em Santa Catarina, na última eleição, estão sofrendo toda a pressão. As mulheres do campo da esquerda, as mulheres que se levantam contra a brutalidade do patriarcado, as mulheres que não aceitam uma narrativa sobre Santa Catarina como se fosse um lugar em que vai florescer as propostas da direita e da extrema-direita. Somos nós que organizamos as lutas por liberdade e democracia popular. Sem as mulheres, o Brasil não vai. Sem nós, o Brasil não se levanta, não sai dessa asfixia política a qual nós vivenciamos nesse momento. Eu sou Vilma Reis, sou da coletiva Maim. Nós estamos no Brasil inteiro construindo esse momento tão importante que é do Levante. No primeiro semestre de 2020, 648 mulheres foram assassinadas no nosso país. 648 mulheres que passaram por uma situação que elas morreram pela condição de serem mulheres. São nossas irmãs. São histórias que foram violentamente interrompidas. Nessa nossa roda, e estende a mão, e aceita a mão que a gente está estendendo, a gente sabe que a gente está construindo o nosso super magnífico, fantástico levante feminista contra o feminicídio, mas a gente está também fazendo uma grande transformação na cultura cotidiana, na cultura da vida cotidiana e na cultura política brasileira. Porque o nosso levante, ele visa, claro, produzir uma outra mentalidade, questionar essa mentalidade fascista autoritária que leva à matança de pessoas, incluso o feminicídio, que é o nosso foco. Mas, ao mesmo tempo, a gente está buscando também alterar o cenário da política brasileira, da forma como as pessoas fomentam uma cultura patriarcal que precisa ser superada, porque a superação dessa política da violência, dessa política do extermínio, do genocídio que a gente está vivendo hoje, só será superada pelo feminismo. Vocês sabem disso. Eu sei, todas nós sabemos. Eu sei, vocês sabem, nós sabemos. Eles sabem. E é esse o caminho que a gente está construindo. Nós estamos construindo com o nosso modesto, generoso, cuidadoso, atencioso levante feminista contra o feminicídio. A gente está construindo as bases de uma outra política, de uma política ecofeminista, de uma política ético-feminista, de uma política radical feminista, que é a democracia radical, antirracista, anticapacitista, anti-oligárquica, anticapitalista. Uma política que é a política que vai erguer um país que nós desejamos após a hecatombe, após a catástrofe que nós estamos vivendo hoje.
A deputada estadual Luciane Carminati, do Partido dos Trabalhadores, participou do evento, falou dos avanços e retrocessos da luta das mulheres no Estado, especialmente dentro da Assembleia Legislativa. Para que a gente potencialize em cada espaço essa organização e essa unidade. Mas eu começo dizendo que não basta termos mulheres nos espaços de decisão. Nós precisamos discutir que mulheres nós temos, porque, a exemplo da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, nós somos em 5 mulheres, mas temos uma mulher que apresentou um projeto de lei que cria a Procuradoria do Homem, olha só. E quando você analisa os objetivos, um dos objetivos é justamente para que os homens sejam incentivados a participar mais da política e mais das comissões da Assembleia. Veja que de 21 comissões, nós só temos 3 mulheres presidindo. Então, quer dizer, enquanto estamos num movimento de luta por vida, por dignidade, por mais espaços de decisão, infelizmente, nós temos homens e também mulheres que querem que o pouco espaço seja ainda mais reduzido, né? Então, falar disso, mas também falar do quanto o processo histórico é dialético e contraditório, de idas e vindas. Ao mesmo tempo que temos isso, temos o Observatório de Combate à Violência contra a Mulher, uma lei criada pela nossa deputada Ana Paula Lima, né, em 2015. E a partir desta lei, nós conseguimos agora, estamos conseguindo tirar do papel. E nessa construção, o observatório será uma ferramenta de padronização dos dados de combate à violência e também de garantia de que há muitas experiências positivas de luta social, de luta política, de lutas feministas acontecendo em nosso estado, e o observatório também precisa ecoar essas experiências, né? Então, trazer aqui também, contraditoriamente, nós vamos nos fazendo, né, com avanços e retrocessos. Mas eu quero dizer que, a exemplo do que nessas lutas nós fomos conquistando, quando a gente olha para a Lei Maria da Penha, às vezes eu escuto, mas tem muito que avançar. Sim, mas vamos olhar o seguinte, né? Nós temos em Santa Catarina 59 feminicídios e 16 mil medidas protetivas. Se não fosse a Lei Maria da Penha, que nós, mulheres, conquistamos, talvez seriam 16 mil óbitos, 16 mil feminicídios. E mulheres das mais diversas áreas de atuação falaram da realidade de cada setor. Nós precisamos nos articular, fortalecer para poder cobrar do governo políticas públicas para podermos fazer o enfrentamento. Para nós, precisamos sempre, cada vez mais, entender que nós, as primeiras vítimas, sempre são as mulheres mais pobres. Então, neste sentido, nós queremos afirmar a defesa da vida, da dignidade, da autonomia econômica, política e social das mulheres, e neste momento nós precisamos denunciar também um governo genocida. Eu acho que nenhum levante feminista nesse momento pode se eximir da luta do fora Bolsonaro, do fortalecimento de um projeto popular que possa retomar o rumo de que as pessoas, as mulheres, possam se colocar e dar continuidade, né, à nossa luta. Né, que quando a gente fala de violência contra a mulher, que quando a gente fala de feminicídio, a gente lembre que a gente precisa falar para as mulheres surdas, que a gente precisa, sim, de um intérprete de Libras. A gente não pode estar aqui, né, como não estamos hoje, né, mas não poderíamos estar aqui sem um intérprete de Libras.
Nós precisamos falar para mulheres cegas, nós não podemos fazer campanhas visuais que não incluam essas mulheres. Nós precisamos falar para mulheres que muitas vezes não conseguem denunciar a agressão que sofrem, porque sofrem a agressão do próprio cuidador, porque a pessoa que violenta, que agride, também é a pessoa que permite que ela se comunique, também é a pessoa que permite que ela se locomova. Nós precisamos chegar até essas mulheres que não conseguem, muitas vezes, fazer denúncia, porque estão presas e muito mais vulneráveis por conta, em razão de uma deficiência. E nós precisamos lembrar também que a violência contra a mulher, quando ela não resulta em feminicídio, muitas vezes ela resulta em mulheres com deficiência. Vide Maria da Penha, que se tornou uma mulher com deficiência a partir de tentativas de feminicídio, felizmente mal sucedidas, mas que deixaram, que a tornaram uma mulher com deficiência. E assim como elas, nós temos muitas que, em razão da violência contra a mulher, ainda que não sejam assassinadas, se tornam mulheres com deficiência. No ano passado, no período da pandemia, que nós tivemos os piores índices referentes à população trans. Tanto pelo número de assassinatos, porque é uma população que não tem acesso ao mercado formal de trabalho, então, com vírus ou sem vírus, teve que ir para as ruas prostituir o seu corpo para conseguir algum valor financeiro, e com isso acabaram se infectando com o vírus ou pelas violências decorrentes. E também a gente teve um aumento muito grande do suicídio, porque para a maioria das pessoas foi um período muito complicado e difícil viver esse isolamento social. E nós, pessoas trans, somos vidas solitárias. Geralmente não temos contato com família, não temos contato com amigos, somos uma população de fato esquecida. E com isso aumentou o número de suicídios também, pelo abandono total que tivemos. Com recorte de dados, se teve uma estimativa de que no ano de 2020 a população trans, a sua expectativa de vida ficou em 26 anos. Né? 26 anos, gente. Olha só como isso é muito pouco. Para vocês terem uma ideia, né, uma vida de uma pessoa negra durante o Brasil escravagista era de 35 anos. Pessoas trans estão vivendo no Brasil 26 anos. Esse momento difícil que a gente está vivendo, né, de mais de um ano de pandemia mundial, diante de um desgoverno, que a gente não tem como chamar de governo, né, genocida, e aí trazer esse lugar específico da mulher negra, né, que se expressa nesse contexto da pandemia. Todas estamos em pânico, e infelizmente o número de feminicídio aumentou, como as colegas que antecederam já colocaram, se ampliou nesse contexto. Mas essa relação não superada da casa grande e senzala, desse lugar da mulher negra, que para sobreviver vai servir ao senhor branco como uma coisa imposta, tem que estar nas nossas reflexões, como o Levante tem feito. E eu acho isso muito importante. E o exemplo ímpar disso é o caso da Mirtes e do Miguel. Eu acho que é um retrato dessa história do racismo jamais superado no Brasil. E aí o segundo elemento para finalizar é ressaltar a importância dessa frente ampla, composta por diferentes grupos de mulheres no estado de Santa Catarina. Porque eu já ouvi dizer muitas vezes que por Santa Catarina ter uma população negra menor, por exemplo, se a gente comparar ao Rio de Janeiro, não é preciso discutir o racismo, né? E aí esse discurso que infelizmente percorre as nossas vidas em um estado no qual as pessoas acham que por eu ser negra, por sermos negras, não somos daqui, nos coloca novamente nesse campo de invisibilidade. Nós somos daqui, somos mulheres negras reais que existem. Aqui no Invernado, agora dia 11 de abril, nós tivemos um caso de feminicídio. A Vera Lúcia foi morta a pauladas por um homem violento, agressivo e embriagado, que chegou em casa às 3 horas da manhã e a desferiu várias pauladas e ela acabou vindo a óbito. Então, assim, nós temos várias coisas aqui da Invernada. A gente vive isso desde criança. Quando era criança, a gente era muito humilhado, porque, assim, a gente era chamado de negro. Principalmente as meninas, a gente tinha que ter a gente não tinha noção. A gente era muito humilhada, muito
Hoje, a gente não tinha noção que era humilhada, mas hoje a gente vê isso como humilhação. E as nossas mães, as nossas avós, elas sempre foram muito submissas aos homens, aos maridos que chegavam em casa, quebravam tudo. Eu venho de uma família assim, de uma família que meu pai chegava em casa, se não estava como ele queria, era alcoólatra, chegava em casa, quebrava tudo. E várias outras coisas assim, que a gente passou quando era criança, aqui sendo quilombola, né? E tem muitos que passam até hoje por esse extremo, porque esse é o extremo do abuso, né, contra a mulher, mulheres e crianças. Então nós aqui da comunidade estamos apoiando esse levante, chega de nos matar, as mulheres têm que decidir pelo seu corpo, não ser mandada pelo marido dizer que o corpo pertence a ele, não, o corpo pertence a nós. Eu tenho 70 anos, comecei a pescar com 11 e já fiz 59 anos pescando e ainda pesco. Faço bastante rede, criei os meus filhos, fiquei viúvo faz 35 anos, não casei mais. Meu marido morreu de bebê, que cachaça, né? Me maltratava muito, aí morreu, como é que eu vou casar arrumar outro? Não tem como, né? Acabei de criar os filhos, que eu tenho 5 filhos, 11 netos, 4 bisnetos, vou ter mais 2 bisnetos agora em junho. Então, eu, graças a Deus, tenho a minha casa, que Deus me ajudou para mim fazer, né? E estou vivendo, estou pescando ainda, fazendo rede, que eu estudei na Univale e sou professora, fui professora de aula em Itajaí, na Univale. Primeiro eu estudei, depois eu dei aula para 20 homens, 2 mulheres, tenho foto, aula de fabricação e conserto de rede. A minha especialidade é isso, além da pesca, né? Muito bem, esse foi um pequeno resumo do debate que ocorreu no último sábado sobre a violência e o feminicídio, um mal que assola o nosso estado e o nosso país. E é importante que não só as mulheres participem desse debate e façam essa defesa, que todos nós, homens, mulheres, possamos ajudar a construir esse debate de respeito, de dignidade, de igualdade e de tolerância. E os servidores do Hospital São José de Joinville paralisaram as atividades em defesa da aposentadoria. Mais de 100 servidores públicos do Hospital Municipal São José de Joinville pararam as atividades nesta segunda-feira e realizaram manifestação pelas ruas da cidade contra o projeto do prefeito Adriano Silva do Novo, que destrói a aposentadoria da categoria. Segundo a presidente da entidade sindical, Jane Becker, o objetivo é fazer com que o projeto seja retirado definitivamente de tramitação. E assim nós vamos finalizando o programa Informação e Debate de hoje. E se você quiser contribuir com a nossa programação, mande vídeos, informações para a gente divulgar aqui. Lembre-se sempre, se você for gravar vídeo, grave com o celular na posição horizontal. Contribua com a gente, mande para o nosso e-mail, para o nosso WhatsApp, para a gente poder levar a informação até os nossos telespectadores. Nós também convidamos você a curtir o nosso canal da TV Floripa no YouTube. Se inscreva no canal, clique no sininho e receba as notificações sempre que a gente postar um novo conteúdo. Agradecemos a sua companhia e voltamos amanhã neste mesmo espaço, falando com você e levando as informações da nossa cidade e do nosso estado.